Bem-vindo a mais uma aula de teologia do portal creiaemjesus.com.br. Hoje nós vamos estar falando a respeito da importância do estudo da teologia. Por que os cristãos devem estudar teologia? Infelizmente ainda, em muitos lugares, há um certo preconceito contra o estudo da teologia. Então nós vamos estar analisando hoje rapidamente alguns princípios que nos estimulam dentro da própria palavra de Deus a que nós venhamos a nos dedicar ao estudo das doutrinas da palavra de Deus. E primeiramente, então, nós devemos analisar que o estudo da teologia nos ajuda a vencer os nossos próprios erros. Muitas vezes nós ingressamos na nossa fé cristã e trazemos conosco alguns conceitos, algumas doutrinas, de outras religiões em que nós frequentávamos, que não estão de acordo com a palavra de Deus. Então nós temos a nossa própria cosmovisão doutrinária a respeito de alguns assuntos. E o estudo das doutrinas da palavra de Deus, o estudo da teologia, nos ajuda a que nós venhamos a corrigir esses falsos ensinos que foram, colocados em nossa mente. Então, o estudo da palavra de Deus nos ajuda a vencer os nossos próprios erros doutrinários, que também, às vezes, adquirimos no decurso da nossa caminhada com Deus, através de alguns ensinamentos, de alguns livros, através de alguns vídeos que nós assistimos ou que nós lemos, que transmitem a nós um ensinamento errôneo a respeito da palavra de Deus. Por isso a importância de termos um estudo sério a respeito da teologia cristã. Um segundo ponto importante é que a teologia nos ajuda a tomar decisões melhores em novas questões que surgem no decorrer dos anos. Sempre vem novos modismos, novas ondas, novas revelações, novas doutrinas que surgem no nosso arraial cristão. E por isso a importância de nós estarmos alicerçados em nossa fé, em nossas doutrinas, para que saibamos distinguir esses novos movimentos, essas novas ondas, essas novas revelações ditas serem bíblicas. Por isso a importância de um estudo sério da palavra de Deus, para que não venhamos a ser levados, conduzidos por qualquer vento de doutrina. Isso é emergente em nossas igrejas atuais. E um terceiro ponto interessante é que o estudo da teologia sistemática, é como se fosse um quebra-cabeças. Houve uma época em que eu comprei um quebra-cabeça de 3.000 peças. Imagine você, 3.000 peças sendo montada. Para mim pegar a primeira peça, o meu ponto inicial, e conseguir encaixar a segunda peça, demorou muito tempo. Eram muitas peças pequenas que eu deveria procurar e conseguir encaixar naquela primeira peça. E assim foi sucessivamente, peça após peça. E importante notar que no decurso, conforme mais peças iam sendo encaixadas no quebra-cabeça que eu estava montando, mais fácil ia se tornando as demais peças. E assim é o estudo da palavra de Deus. Quando nós ingressamos diante dos 66 livros da Bíblia, nós nos vemos perdidos, como aquele quebra-cabeça de 3.000 peças. É muita coisa que nós devemos estar procurando aprender. Mas o que nos conforta e o que nos alegra é que cada vez mais essas coisas vão ficando mais fáceis, porque nós vamos assimilando novos ensinamentos e os novos que vão surgindo, nós assimilamos com mais facilidade. E quando então falta ali poucas peças, nós já temos uma facilidade muito mais rápida de colocar as últimas peças do nosso quebra-cabeça. E por quarto, então, nós temos a razão básica a qual nós devemos estar estudando as doutrinas bíblicas, a teologia cristã, que é as razões que a própria palavra de Deus nos dá para que nós venhamos estar estudando as suas palavras. Nós vemos lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, um texto muito conhecido em nosso meio, que é a grande comissão. O texto nos diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Note bem nesse versículo, a grande comissão nos diz primeiramente, ide, né, e fazei discípulos. Só que tem a parte B neste versículo, que nos diz que depois de nós irmos e fazermos discípulos, nós devemos ensinar-lhes todas as coisas. Então Jesus, na comissão da sua igreja, de ir e fazer discípulos a todas as nações, ele pede para que nós não deixemos despreparados essas pessoas, mas que nós venhamos a estar-lhes ensinando todas as coisas. Então, nós não temos como missão em nossas igrejas apenas evangelizar, fazer discípulos, mas também a responsabilidade dada pelo nosso Mestre Jesus de ensinar estas pessoas todas as coisas concernentes à palavra de Deus. E nós temos também um outro versículo em 1 Timóteo, capítulo 4, 16. É muito importante que nós venhamos nos ater a estas cartas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, aonde Paulo instrui Timóteo e instrui Tito a respeito das qualificações daqueles que desejam o episcopado, daqueles que desejam fazer a obra do Senhor, de trabalhar na obra do Senhor. E ele coloca dentro dessas qualificações continuamente que deve-se guardar as doutrinas, as sãs doutrinas e se ater ao ensinamento da palavra de Deus. Por isso a importância de nós estarmos debruçando-nos, lendo, ouvindo, assistindo ensinamentos a respeito da palavra de Deus. Não devemos menosprezar estas ordenanças, tanto de Jesus e como do apóstolo Paulo. O texto diz assim, 1 Timóteo 4,16: atente bem para a sua própria vida e pela doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que os ouves. Então Paulo instrui a Timóteo para que ele se atente, primeiramente para a sua própria vida e depois para a sã doutrina. E que se ele fizer dessa forma, ele salvará tanto a ele mesmo quanto aqueles que nos ouvem. É importante nós, quando vamos estar transmitindo o conteúdo, os ensinamentos, aquilo que a palavra de Deus nos diz, nós estejamos transmitindo de uma maneira saudável, de uma maneira como aquilo que a Bíblia denomina sã doutrina. Porque fazendo assim, nós estaremos levando a verdadeira salvação, nós estaremos levando a verdadeira fé, nós estaremos levando o verdadeiro Jesus. Porque caso contrário, se nós estivermos apresentando um Jesus distorcido, falsificado daquele qual a palavra de Deus nos apresenta, essas pessoas que nos ouvirem estarão recebendo um Jesus também distorcido. Então é importante que nós transmitamos um Jesus conforme as Escrituras nos ensinam. E também em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, nos diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra de Deus. Então, nos causa estranheza quando nós vemos algumas pessoas recriminando o estudo da palavra de Deus e o ensino das Escrituras por meio da teologia cristã. Nos causa muita estranheza. Eu tenho um aluno que ele me comunicou, ele compartilhou comigo e disse: o meu pastor me colocou de disciplina porque eu ingressei num curso de teologia. Ora, irmãos, nós temos que ser coerentes com o ensino da palavra de Deus. Nós temos que andar conforme as Escrituras nos apontam para que andemos. E ela nos instrui a todo tempo a nos apresentarmos a Deus como obreiros aprovados, que não têm do que se envergonhar e que manejem bem, corretamente, com eficácia
a palavra de Deus. Por isso, estimulemos, incentivemos os nossos membros, os nossos conhecidos, a que busquem um conhecimento maior da palavra de Deus. E por último, um versículo que eu gosto muito, que é o 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que nos diz assim: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Então, Pedro ele nos fala assim, olha, antes de qualquer outra coisa, santifique a Cristo em seu coração. Ou seja, busque um contato pessoal, íntimo, um relacionamento em espírito e em verdade com Deus. E depois estejam preparados a responder com mansidão a todos aqueles que vos pedir a razão da esperança que há em vocês. Ou seja, quando pessoas vierem nos questionar a respeito da nossa fé, do porquê cremos desta maneira, porque nós cremos que Jesus é nosso Salvador e que além dele não há outro Deus, nós temos que estar preparados a demonstrar para essas pessoas o porquê cremos dessa maneira. Então, Pedro ele nos incentiva, olhe, santifique a Cristo em vosso coração. Existe um texto, existe uma frase que eu gosto muito que nos diz assim, a lei não basta apenas você conhecer as doutrinas e corrigir os erros. A totalidade de nossas vidas devem louvar ao Senhor. Então devemos sim buscar o estudo da teologia, buscar um estudo das doutrinas bíblicas, mas em todo o tempo devemos buscar um relacionamento pessoal, íntimo, em espírito e em verdade, com o nosso Deus, com o nosso Jesus e com o nosso Espírito Santo. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.